As eleições municipais estão chegando. Você já prestou atenção no que os candidatos à prefeitura da sua cidade estão propondo a respeito de planejamento urbano? Em meio a uma pandemia, você já refletiu sobre as características da sua cidade que facilitam a transmissão do novo coronavírus e quais poderiam evitar essa transmissão? A história da humanidade está repleta de epidemias que causaram transformações urbanas e culturais. Mas se é assim, por que ainda vivemos os mesmos flagelos sanitários de séculos atrás? No Sala de Convidados de hoje, a gente conversa sobre epidemias e transformações urbanas. Planejamento urbano não é para todo mundo. Se organizou uma teoria do higienismo. É de 45 a 50 minutos, mais ou menos, para poder passar um. E quando vem? Transferiu a população dos cortiços, mas não favoreceu uma qualidade de vida a essa população. Nós temos aqui na Maré o pior índice de poluição do Rio de Janeiro. Conversando comigo hoje pela internet sobre epidemias e transformações urbanas, Washington Fajardo, arquiteto e urbanista da Escola de Arquitetura e Urbanismo de Harvard. Ellen Tami, pesquisadora de políticas públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. E Simone Sinamon, pesquisadora do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Você é o meu quarto convidado. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Washington, Ellen e Simone, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje para essa conversa. E aí, para a gente começar, Washington, eu queria que você trouxesse como é que você vê o impacto das epidemias ao longo da história, para o que a gente vê nas cidades hoje, para esse resultado que a gente vê nas nossas cidades hoje, mundo afora. Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema fundamental. É uma pena que a gente só fale de planejamento urbano em situações de crise, mas é um método necessário para que a gente possa dar uma boa evolução à sociedade, qualidade de vida, prosperidade para todo mundo. O que as epidemias mostram é que é necessário que a gente tenha uma compreensão da presença, da organização das cidades como um sistema de aglomeração econômica, mas especialmente um sistema onde nós somos parte biológica de um complexo. Então, para isso é muito necessário que a gente compreenda o planejamento urbano como uma organização integrada de diferentes campos de atuação. Isso vai desde a parte infraestrutural, essencial, o saneamento, óbvio, até a necessidade de organizar o uso do solo e ter políticas habitacionais. Na história da humanidade, as epidemias, elas sempre significaram uma mudança na direção tanto da organização física da cidade, como também, especialmente, da produção de novos métodos de conhecimento sobre o planejamento urbano. Então, a produção de mapas sociais, os inventários humanos, os censos, até investigações jornalísticas, né? A imprensa teve, por exemplo, com o trabalho de Jacob Riis em Nova York, na virada do século XIX para o XX, quando ele faz um livro fotojornalístico, que é Como Vive a Outra Metade, onde ele mostrou as aglomerações sem qualidade de vida no Lower East Side, em Nova York. Isso teve grande impacto nas políticas de saúde pública e habitacionais. Então, as epidemias, elas são momentos onde a gente toma conhecimento da nossa dimensão biológica. Fora desse momento, a gente tem uma certa arrogância enquanto espécie, que a gente acha que é superior aos meios naturais e aos sistemas de organização, e a gente conduz a cidade de uma maneira, eu acho que essa é a melhor definição, de uma maneira bastante arrogante. E, na minha visão, especialmente no Brasil, de uma maneira muito setorializada, ou seja,
A gente entende que o fenômeno urbano ele se resolve apenas pela mobilidade, ele se resolve apenas pela organização da saúde, da educação, e raramente a gente consegue estabelecer uma orquestração entre todos esses setores. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho aí para a gente poder levar essas questões ao longo do programa, porque temos bastante para colocar sobre, principalmente, essa questão da intersetorialidade desse tema, né? Agora, Simone, a história e a arquitetura e o urbanismo andam de mãos dadas. Essa foi uma fala sua para a nossa produção antes da gente chegar a esse programa, que eu achei muito interessante. Eu queria que você trouxesse, sob o seu ponto de vista, esquecemos a história, eventualmente, como o Washington está trazendo, parece que a gente entra numa arrogância, esquecer um pouco do passado. Em que medida levar a história em consideração nos permite traçar planos para o futuro, né? Inicialmente, agradeço muito o convite, né? Obrigada pela oportunidade. Na verdade, eu acho que a história, ela nos resgata toda uma questão de tanto experiências bem-sucedidas quanto experiências mal-sucedidas, né? No nosso caso, com o crescimento da cidade, né, a evolução urbana, nós tivemos, né, muitos problemas, muitos graves problemas, né? Quer dizer, para a cidade crescer, né, os grandes centros urbanos, normalmente a cidade ela teve que extrapolar, teve que fazer o desmonte, né, de vários morros, aqui no caso do Rio de Janeiro, né, o Morro do Castelo e outros, houve muito desmatamento e essa questão, porque na verdade assim, a história nos mostra quando a gente fala, né, na saúde, a gente fala muito, tem um movimento das cidades saudáveis, né, de promoção da saúde em todas as políticas, e na verdade quando a gente fala de cidade saudável, a gente está falando o quanto a cidade está doente. Eu concordo com um colega, né, que falou, na verdade, a história nos mostra que nós temos que ter sistemas mais eficazes, articulados e integrados de uma forma intersetorial, e isso não acontece. Então, a evolução ela é muito dinâmica e a gente não consegue dar a essa evolução a infraestrutura necessária para ter uma salubridade, uma sustentabilidade necessária para uma cidade como os grandes centros urbanos, principalmente aqui no Brasil, se apresentam. Então, a história, eu acho que é um pouco o resgate dessas raízes, dessas coisas essas experiências, esses eventos, né, que deram certo e deram errados, né, porque nós não tivemos só eventos certos ou eventos errados, mas porque foram muito necessários. A abertura da Avenida Central, ela era muito necessária para você ter a dinamicidade da matéria-prima. Mas a questão toda, o que surgiu a partir daí? Como lidar com a cidade a partir da sua evolução, como medir essa questão de salubridade diante da demanda que nós temos, né, de planejamento urbano que não é respondida. E não é respondida por quê? Porque, na verdade, não existe um trabalho, como o colega falou, de um sistema articulado e integrado entre todas as secretarias para lidar com a demanda de uma forma mais global, né, e articulada e integrada a cada pasta, entende? Então, a história, ela mostra isso, mostra os nossos erros e os nossos acertos. A história do Rio de Janeiro, ela é muito rica e ela mostra claramente como uma cidade, né, uma cidade maravilhosa, ela começa, de repente, a evoluir o seu quadro construído, né, em relação ao seu quadro natural,
natural e começa a ter áreas de desigualdades sociais muito grande. Então, essa experiência nos traz, você vê a questão do Rosen, né, com a saúde coletiva e a questão dos miasmas, né? Então, é uma questão que tem que né, Simone? A história registra isso de forma muito clara, né? E marca a história da sociedade, né? Porque nem éramos nascidos ainda e já temos um conhecimento quase visceral de outras epidemias que tivemos de grandes proporções na nossa cidade. Ellen, habitação saudável como um determinante social da saúde. Eu queria, na verdade, eu vou até deixar esse termo da habitação saudável um pouquinho mais para frente, mas eu queria que você brevemente me trouxesse qual é a importância da cidade enquanto determinante social da saúde. Uma coisa, bom, agradecendo primeiramente o convite e saudando não só os presentes, mas os telespectadores também. Bom, uma coisa que epidemias ou pandemias deixam muito claro é que não existe dissociação possível entre a dinâmica da cidade e a saúde. Essa discussão ela não pode acontecer mais de forma dissociada. A gente passou por uma época em que o conceito de saúde mais aceito era o fator de risco ou o fator etiológico, ou seja, você entrava em contato com aquele fator e adoecia, e isso determinava o seu adoecimento. E tudo aquilo que condiciona o seu contato ou não com esses agentes etiológicos e com todos os outros fatores que determinam, em alguma medida, a saúde e a doença, isso fica num segundo plano. Então, as epidemias deixam muito claro como essa discussão é indissociável. E aí, a cidade, o espaço da cidade, quando você passa por um evento dessa natureza em termos sanitários, ela pode ser uma produtora e reprodutora de desigualdades. Então, pegando o exemplo da Covid-19 agora, por exemplo, a gente teve políticas públicas, sobretudo na comunicação estratégica em saúde, pensando em isolamento social, que eram absolutamente inexequíveis para alguém que mora no Complexo da Maré, para alguém que mora no Complexo do Alemão, por exemplo. E aí a gente esquece que essas condições de saúde sanitárias muito profundas, elas não estão restritas, como os colegas já ressaltaram aqui também, ao setor saúde. Enquanto a gente setorializar o nosso conhecimento e setorializar, inclusive, a organização institucional das secretarias e da organização dos projetos dentro do setor público de forma fragmentada, cada um olhando para a sua caixinha, a gente não vai conseguir resolver essas desigualdades e nem tampouco, obviamente, os impactos disso na saúde da população. Então, como é que a gente constrói planos transversais que entendam a saúde como parte de um todo e não como um setor que acaba enxugando o gelo, vamos dizer assim, para usar uma expressão bem simples, de outros fatores que estão determinando a saúde, mas que não estão exatamente sobre a governabilidade da pasta da saúde, especialmente, né? Então, esse é um grande desafio e as políticas de habitação estão completamente inseridas nesse contexto, inclusive pensando novamente na Covid-19, como é que você fala em afastamento social dentro de uma mesma casa que não tem ventilação, em que 10 pessoas coabitam um cômodo, por vezes, né? Então, é uma discussão absolutamente indissociável. E muito importante a fala de cada um de vocês para dar a introdução a esse assunto. A gente vê que realmente não tem como pensar saúde e evitar as epidemias sem pensar em urbanismo, sem pensar em estruturação das cidades e planejamento. E olha, você pode participar do nosso programa encaminhando perguntas, comentários para a gente pelo nosso WhatsApp. Não deixa de participar. E agora, para a gente também poder conhecer um pouquinho melhor essa história, a gente vai assistir uma reportagem. Esquinas, pequenas ruas, travessias. Cada canto da cidade é testemunha da história. Agora a gente convida você para uma viagem ao Rio de Janeiro do século passado, na reportagem de Alessandro Vieira. O Rio de Janeiro e suas curvas, paisagens e cenários. Em cada rua, nos morros, na fachada dos prédios, janelas e portais. Recortes da história. E quando a gente anda por aqui, fica até difícil imaginar como o Rio de Janeiro se transformou do início do século XX para cá. São muitas mudanças. A gente está aqui na Avenida Rio Branco, antes chamada de Avenida Central, uma obra grandiosa. Ela foi aberta do porto até o centro da cidade. Aqui, muitas construções foram demolidas e no local foram erguidos prédios modernos para aquele período. Eu sei que a gente passa, a cidade fica, se transforma, mas como será que tudo isso começou? Para
Para investigar isso, a gente faz um passeio na história, em um tempo em que o Rio de Janeiro era conhecido como túmulo dos imigrantes. O maior mal eram as doenças, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Oswaldo Cruz foi convidado para trabalhar como o que seria hoje o secretário de Saúde Pública do município. Na época, a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola acabou gerando a conhecida Revolta da Vacina. E olha que ainda estamos no ano de 1904. A capital federal tinha que tomar feições de civilização, né? Uma cidade moderna, civilizada, etc., né? E realmente acabar com as epidemias, porque essas epidemias interferiam no comércio internacional. O prefeito Pereira Passos queria sanitizar e higienizar o Rio de Janeiro. Como resposta a isso, se organizou uma teoria do higienismo, né, que teve uma importância muito grande no desenho das cidades e mesmo no desenho das edificações. Isso é, o higienismo ele trabalhava como critério de salubridade a limpeza e a organização do ambiente externo e do ambiente interno. Além disso, o então prefeito Pereira Passos queria modernizar o Rio. O que ficou conhecido como Bota Abaixo tirou do mapa e da paisagem vários morros. O mais conhecido de todos foi o Morro do Castelo, onde tinha sido o início da cidade. Além disso, centenas de casarios e prédios antigos foram demolidos. Agora dá para entender como a Avenida Rio Branco nasceu, né? E no caminho de Pereira Passos, muitos cortiços que eram conhecidos por terem as condições ideais para a proliferação de doenças. Eram focos de doenças porque esses cortiços não tinham iluminação solar, né? Não tinha ventilação, moravam muitas pessoas no mesmo cômodo, né? E então o projeto da reforma de Pereira Passos foi demolir os cortiços, transferir essas pessoas para longe do centro, modernizar o centro da cidade e colocar a classe mais favorecida residindo no centro da cidade. Uma parte dessa população se deslocou para as favelas e para o subúrbio carioca. À medida que as estações de trem iam nascendo, os loteamentos eram feitos. Apesar das medidas, a historiadora conta que quando se analisa a prevalência de tuberculose na época, por exemplo, ela apenas mudou de lugar. Se antes eram registrados mais casos no centro da cidade, agora o foco era no Irajá, bairro da Zona Norte carioca. Então, transferiu a população dos cortiços, mas não favoreceu uma qualidade de vida a essa população, tanto que a tuberculose continuou prevalecendo nessa população. Naqueles tempos, muita gente foi morar ali, no Morro da Providência. Historiadores contam que essa é a primeira favela do Rio e era conhecida como Morro da Favela. Favela, que é o nome de um arbusto rasteiro típico do Nordeste, uma plantinha resistente. E durante todo o século XX, o número de favelas cresceu a olhos vistos. Esse é um movimento que se dá junto com a transformação urbana. E olhando para o passado, a gente ainda vê os impactos no presente. Com o passar das páginas do tempo, como aprender com a história e planejar as cidades para evitar epidemias. Se você pensar que a cidade, algumas cidades, outras mais, outras menos, mas em suma, a população vive aglomerada, né, em condições de moradia precárias, etc., você vai pensar que uma epidemia que se transmite de pessoa a pessoa, por exemplo, né, mais facilmente vai se propagar naquele espaço urbano, entendeu? Washington, a gente assistindo essa matéria, quem vive no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, o centro do Rio, realmente é uma viagem no tempo, a gente vê registros dessa história, né? E sabendo de tudo que aconteceu ali, a gente percebe claramente a cidade como um resultado de vivências, resultado de vida coletiva. Queria que você comentasse isso, né? Como é que o urbanista, como é que o arquiteto, ele trabalha com esse conhecimento, né? E isso se mantém vivo e registrado
na história das cidades? Olha, é muito interessante. Eu acredito que a gente talvez precise fazer uma certa revisão crítica do movimento higienista e dessa atuação dos engenheiros sanitaristas, dos urbanistas engenheiros. Se a gente comparar, por exemplo, hoje a Avenida Rio Branco do Rio com a Presidente Vargas, a gente vê que acontecem uma é de 1904, outra é ali de 1945, a gente vê claramente uma diferença no pensamento urbanístico. Então, os higienistas, se eles tinham uma base equivocada do ponto de vista científico, a ideia dos miasmas, né, ou a ideia das aglomerações ou como nocivas à saúde, por outro lado, eles tinham uma visão muito clara da necessidade de integração entre os sistemas da infraestrutura urbana, inclusive de produção de formas urbanas de alta qualidade. Isso quer dizer, eles tinham uma preocupação com a drenagem, com o saneamento, eles tinham uma preocupação com a arborização urbana. Nós fazíamos muito melhor a arborização urbana no início do século XX do que fazemos hoje. Hoje, os sistemas de arborização urbana, por exemplo, do Rio de Janeiro, estão em frangalhos. Os higienistas, então, eles tinham uma visão bastante integrada sobre todos esses sistemas. Se o princípio científico estava equivocado, o método de ação tinha um certo valor. Obviamente, também naquela época, as decisões sociais eram muito brutas e autoritárias. A gente hoje seria impossível fazer isso. Agora, resgatar essa integração me parece necessário. E por que é necessário que a gente volte a falar sobre o aumento da capacidade de sistemas naturais dentro do sistema urbano? Ou seja, assim como os grandes parques urbanos surgiram em Paris em resposta às epidemias, é necessário que a gente possa aumentar a cobertura vegetal, que a gente possa conter a expansão urbana e, com isso, impedir com que a urbanização crie novas zoonoses. A gente precisa ter um entendimento, então, que tem duas categorias. Uma é a categoria do planejamento e a outra é a categoria também da capacidade de resposta à crise, que é a necessidade de ter boas governanças urbanas. O ideal é ter os dois funcionando bem, o sistema do planejamento e o sistema da governança. Quando a gente tem só um funcionando, a gente até consegue mitigar. Veja, por exemplo, como as comunidades em favelas criaram respostas muito inteligentes para lidar com a pandemia, muito melhores que os governos brasileiros, por exemplo. Agora, se não tiver um planejamento... Organização da própria comunidade, a gente não pode assumir... Perdão, só concluindo, a gente não pode assumir que sem estruturas de planejamento a gente não vai conseguir ter também uma qualidade futura. Ellen, eu queria trazer dessa fala do Washington uma questão com relação ao olhar sobre o planejamento de ações para a saúde pública e organização da cidade, porque realmente a gente vê, eu acho até que ainda acontece isso, por exemplo, no momento das Olimpíadas, a gente teve um deslocamento de comunidades inteiras que foram deslocadas sem uma percepção do que aconteceria a seguir, que foi o que aconteceu historicamente ali no centro do Rio, simplesmente se moveu o problema para o subúrbio e para favelas, né? Então, como é que a gente pode, até observando outros exemplos internacionais, Ellen, como é que se faria diferente, né, sem essa visão higienista no que toca a um apartheid, né, de uma parte da sociedade? Se a gente pensar historicamente as políticas de saúde no Brasil, da época colonial até agora, a maior parte delas, naquilo que tange a modificação do espaço urbano das cidades, mais seguiu a ordem de atender a viabilidade das atividades econômicas do que propriamente atender as pessoas. Então, se você pensar no saneamento dos portos, por exemplo, era muito forte, não importavam as pessoas, importava que a atividade econômica fosse viável. A gente não queria sofrer embargos por parte da Inglaterra, França e outros países que comercializavam conosco aqui. E quando você tem esse tipo de estrutura de política de saúde ao longo do tempo, isso gera uma certa impregnação histórica de um conceito que molda práticas dali para frente. E a gente não perdeu isso completamente. Muita discussão veio da academia, a gente quebrou vários paradigmas, mas a gente ainda tem que avançar no sentido de compatibilizar a política de saúde, inclusive naquilo que diz respeito à organização urbana, na interface com a saúde, para as pessoas. Então, quando você teve esses grandes deslocamentos e tudo mais, eu sempre tenho
tendo a acreditar, e eu sou uma pesquisadora ferrenha de participação social em políticas públicas, sobretudo na saúde, políticas para as pessoas raramente funcionam. Políticas feitas com as pessoas, aí tudo bem. Então, eu duvido que essas comunidades tenham sido ouvidas em algum momento, que as pessoas tenham sido escutadas, para que isso fosse feito de uma forma mais planejada e mais segura para todos, inclusive garantindo a essas populações um acesso adequado a serviços de saúde em áreas onde elas possivelmente seriam redirecionadas ou recolocadas, enfim, o termo que você quiser usar. Então, acho que o grande desafio é a gente largar um pouco esse conceito de pensar a política para uma finalidade econômica ou pensando segmentalmente para interesses de alguns grupos, porque a política pública ela se desenha no jogo de interesse entre vários atores, ela se desenha nessa complexidade, a gente sabe disso. Mas é como garantir que as partes sejam ouvidas, que você tenha um planejamento adequado e não tenha o famoso fazejamento, que é colocar pessoas fora do seu espaço, deslocá-las, sem ter nenhuma estrutura de serviços públicos em outro lugar para recebê-las e sem ouvi-las nesse processo. Então, é um grande desafio a gente se desvincular disso em termos de política e fazer uma política mais compatível, né? Washington, quer comentar rapidamente? Acho que é muito importante Já isso. passo para você, por Simone. exemplo, Já passo para você. O impacto do programa Minha Casa Minha Vida, um dos maiores investimentos, um programa dito de habitação social, mas na verdade foi um programa criado para incentivar o setor da construção civil. Então, hoje nós temos campeões nacionais desse programa, que produziu mais de 4 milhões de unidades, mas, entretanto, colocou as pessoas em bairros sem infraestruturas, com tempos médios de deslocamento elevadíssimos em relação ao acesso a trabalho e outras oportunidades. Exato. E as pessoas continuam aglomeradas, né, Simone? Isso que eu queria comentar. Na verdade, assim, gostei da fala dos colegas pelo seguinte, né? A gente, hoje em dia, na maior parte dos centros urbanos, nós temos 5 problemas recorrentes. Um sobre a mobilidade urbana, quer dizer, a mobilidade urbana, ela traz tanto a questão da poluição sonora, então depois a gente pode discutir um pouco mais precisamente, mas eu não vou me deter nisso. A questão, por exemplo, então não adianta, por exemplo, você só pensar em ciclismo, né? Redes de ciclismo, porque isso não vai resolver o problema como um todo. A mobilidade urbana é um problema seríssimo que tem que ser enfrentado. Outra questão é justamente da agricultura urbana, porque hoje em dia os centros urbanos eles não têm condições de prover, né, a alimentação saudável necessária. Então tem que resgatar, tem que pegar do espaço rural para vir para o espaço urbano a alimentação que nos abastece. A questão das ilhas de calor, né? Quer dizer, hoje em dia você tem, com a poluição atmosférica, você vai tendo cada vez mais ilhas de calor e você vai degradando várias doenças que estavam realmente extintas, elas voltaram ao cenário porque, na verdade, você tem o reflorestamento, né? Você tem uma política de reflorestamento, mas que, na verdade, não dá conta, né? Você vê aí o incêndio no Pantanal e outras coisas mais que estão ocorrendo, então não dá conta da dinamicidade da cidade. A questão dos próprios, como os colegas falaram, do próprio espaço habitacional, quer dizer, você tem cada vez mais o crescimento exacerbado de assentamentos humanos informais. E isso por quê? Por falta de políticas de habitação de interesse social. Minha Casa Minha Vida não resolve o problema, entende? Como resolver essa questão, né, da demanda por habitação de interesse social? E a questão da falta de saneamento, porque a falta de saneamento, ela acirra, por exemplo, determinadas coisas que a gente não tinha no cenário. Por exemplo, vocês falaram da tuberculose, né? A tuberculose, você vê, a Rocinha hoje em dia é uma das áreas mais concentradas da América Latina em relação à tuberculose. Por quê? Porque você tem
habitações, sem ventilação, sem iluminação, sem conforto térmico, né? Quer dizer, conforto ambiental adequado. Então, você vai gerar, justamente, você vai ter infiltração, você vai gerar o fator de risco biológico e vai gerar tuberculose. A questão, por exemplo, das doenças, né, que está se falando, doenças inadequadas, doenças ligadas ao saneamento inadequado, como cólera, né, hepatites e outras doenças mais, leptospirose, né, a própria febre amarela, né, quer dizer, então são essas coisas, quer dizer, hoje em dia a gente está lidando com um organismo, a pandemia, eu gostei muito da fala da Ellen, porque ela fala da questão, o Covid, né, o Covid, ele traz uma questão muito séria, que é justamente assim, como lidar com a dinamicidade urbana diante, né, dessa pandemia como o Covid, que é um vetor extremamente mutável, né, e que na verdade, assim, você não pode ter aglomerações. Então, como pensar a cidade sem aglomerações, já que a cidade está cada vez mais densa. Simone, né? Acho até interessante você estar trazendo isso. Eu preciso encerrar esse bloco, mas a gente, no segundo bloco, começa o bloco com uma reportagem que mostra em loco tudo isso que você está trazendo. Eu acho muito importante a gente migrar realmente para esse ponto da questão, porque, de fato, por tudo que você está dizendo, tivemos várias epidemias e continuaremos tendo se a gente não mudar a forma de olhar os interesses da população e não do mercado, né, e de tudo isso que a Ellen também tão bem colocou. No próximo bloco, quando o planejamento urbano não acontece, a história segue seu curso de epidemia em epidemia. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre epidemias e transformações urbanas. Comigo via internet, Washington Fajardo, arquiteto e urbanista da Escola de Arquitetura e Urbanismo de Harvard. Ellen Tami, pesquisadora de políticas públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. E Simone Sinamon, pesquisadora do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo, manda suas perguntas e seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Ruas estreitas, fios elétricos embolados, esgoto a céu aberto. Casas em cima de outras casas. Na falta de planejamento urbano e ausência do poder público, as favelas cariocas surgiram, se multiplicaram, se organizaram por conta própria. Pelas ruas não é difícil encontrar lixo e esgoto a céu aberto. Na quadra, construída pela comunidade, a criançada joga bola, pés descalços e um chuveirão improvisado. No céu, um amontoado de fios que se cruzam por todos os lados. O Complexo da Maré reúne 16 favelas. Dona Helena tem 70 anos e fez parte da chamada Chapa Rosa, um movimento liderado por mulheres pelo direito à água potável na comunidade. De lá para cá, se passaram mais de 30 anos. Quando eu cheguei aqui, cheguei nos anos 79, 80, né? E aqui não tinha água, né? A água aqui a gente pegava água lá na antiga Variante, que a Avenida Brasil era chamada de Variante. E a gente pegava água lá na Variante com rola e trazia para os nossos barracos, né? Que era tudo barraco de madeira. E a gente chegava do trabalho de noite e ia lá pegar água para poder passar o dia. E para no outro dia a gente ter uma água. Depois de muita luta, a água chegou na Maré, mas não para todos. Cerca de 140 mil pessoas vivem aqui e os problemas só aumentaram. A luta é pelo esgoto, né? A rede de esgoto aqui foi programada para os barracos, né? Que era tudo casas baixas e hoje não tem mais casa baixa aqui, só tem cada número são 3, 4 andares, então quer dizer, o volume de esgoto é maior do que comporta a rede.
presidente da Associação de Moradores da favela Rubens Vaz diz que a coleta de lixo também é insuficiente. É muito precário em todas as comunidades, por exemplo, a coleta de lixo. Não é só aqui na Maré, não. Em todas as comunidades do Rio de Janeiro isso é a realidade. A dona Aldeci trabalha cuidando de crianças e vive apreensiva. Muito rato lá atrás, aí pode ter aquela doença do rato, né? E a gente fica preocupada, né? É uma coisa preocupante. E aqui nos fundos da casa da dona Aldeci dá para a gente ter uma ideia do tamanho do problema que ela e a família enfrentam. Quando chove, a água ultrapassa todas as vigas. Tanto alaga aqui na frente como a maré lá atrás. Alaga tanto que alaga a minha casa também. A dona Helena, que conhecemos no início dessa reportagem, conta que casos de dengue, chikungunya e doenças respiratórias são comuns por aqui. E aqui na Maré, né, tem também muito problema de tuberculose, né, que também é por causa da condição, né, de vida, do ar, de tudo. Nós temos aqui na Maré o pior índice de poluição do Rio de Janeiro. E quem depende do transporte público diz que as dificuldades aumentaram ainda mais durante a pandemia. Devido à pandemia também, os ônibus aumentou o intervalo entre eles e vem lotado, mais lotado. Um percurso que daqui para lá se faria em 20 minutos, demora 2 horas para chegar. Ficou muito pior mesmo. 90% pior do que era antes. Reduziu muito. Tanto aqui como na Baixada, todo o Rio de Janeiro. A gente recebeu mais depoimentos sobre transporte público vindos de outras partes da cidade. O Marcos mora na Zona Oeste, em Santa Cruz. Ele conta que o problema da falta de transporte público por lá é antigo. Aqui no meu bairro, esse planejamento urbano não funciona de forma alguma. Quando ficamos no ponto, aguardando a condução, é de 45 a 50 minutos, mais ou menos, para poder passar um. E quando vem? No bairro Costa Barros, na Zona Norte, a Rodilene diz que chega a esperar o ônibus por mais de 1h30. Estamos numa dificuldade imensa aqui no nosso bairro de conseguir condução. Não temos mais 2 linhas de ônibus, que é estritamente necessário para o nosso bairro. Estamos à mercê do transporte alternativo, que não tem hora para passar e quando passa, superlotado. E durante a pandemia, me parece que ficou mais dificultoso ainda, pois se reduziu mais ainda as frotas do ônibus. Então é essa dificuldade que nós, trabalhadores, moradores, usuários de transporte público, passamos no dia a dia. Usuários do metrô e do trem também registraram imagens. Em tempos de Covid-19, é difícil pensar no chamado distanciamento social. Planejamento urbano não é para todo mundo. Para nós aqui não chegou planejamento urbano. É muito difícil se falar em planejamento que não atinja todos, né? Planejamento urbano que não é para todo mundo, não é planejamento urbano, né? Washington, existe como fazer um planejamento urbano sem incluir toda a sociedade? Na verdade, tem tantas questões que essa reportagem traz. O Rio de Janeiro é um exemplo perfeito da falta de planejamento, né? Olha, essa é uma situação que expõe a desumanidade da sociedade brasileira e a brutalidade do Estado brasileiro. E é um tema bastante complicado de resolução, porque nenhuma infraestrutura ela dá conta de um território cujo crescimento demográfico é imprevisível. E a infraestrutura ela é sempre altamente custosa e o processo de oferecer infraestrutura ele é sempre muito incômodo, porque você tem que quebrar, você tem que desalojar pessoas. Infraestrutura é algo que sociedades que fizeram isso, fizeram de uma vez para resolver um século. Então, tem um relatório recente do Banco Interamericano mostrando que
as favelas que receberam investimento do Favela Bairro, a infraestrutura já é ineficiente. A gente não tem recursos econômicos para prover essa infraestrutura novamente. Então, a gente precisa ter um controle sobre o crescimento desses territórios. Para ter controle, a gente precisa ter política habitacional. Ou seja, se não tiver uma maneira de absorver essa capacidade econômica das famílias, porque elas têm uma capacidade econômica, porque elas conseguem construir suas casas. Se a gente não consegue desenhar um sistema que possa absorver essa capacidade de pagamento e colocar essas famílias em territórios mais formalizados, com controle de crescimento, esse quadro não muda. Simone, eu trago de volta para você porque a matéria realmente complementou e mostrou várias coisas sobre as quais você já estava falando, né? E aí falando de habitação saudável, e aí a gente tem todo o aspecto que é totalmente insalubre e que permite realmente o avanço de epidemias continuadas que a gente vivencia, como uma delas você bem citou. Não sei se tecnicamente pode-se dizer isso, mas a tuberculose é uma questão continuada, um problema continuado de saúde pública há séculos no Brasil, né? E a tendência é cada vez mais crescer, porque como o próprio Washington falou, se você não tiver, por exemplo, uma política de habitação de interesse social que dê conta da demanda crescente cada vez mais da população, então você vai ter esse problema. A habitação saudável, ela é uma metodologia que ela é desenvolvida na América Latina pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, eu represento uma rede, né, que é a Rede de Habitats Saudáveis. E a gente trabalha com vulnerabilidade e risco no ambiente construído, cruzando patologia construtiva versus a patologia clínica, que é justamente esse caso que você está falando da tuberculose e de outras doenças. Então, por exemplo, quando você remete ao Covid, né, que é uma doença respiratória, né, gravíssima, a maior parte das nossas subhabitações em assentamentos humanos informais não tem sequer uma ventilação nas casas, né? Não tem iluminação. O telhado, por exemplo, quais são os riscos e as vulnerabilidades existentes nas subhabitações? Os telhados mal feitos, o acesso, né? Tanto o acesso interno às escadas quanto o acesso externo são mal calculados, você não tem corrimão, a questão dos pisos, né? Então você tem pisos extremamente vulneráveis, o acabamento das paredes, a questão justamente da iluminação, da falta de iluminação e ventilação até natural. Então, esses problemas, a unidade sanitária normalmente, hoje em dia ainda existe casas nos assentamentos humanos informais que não tem banheiro. A unidade sanitária é coletiva e fica do lado de fora. Então, como você pensar no Covid, que você tem que ter toda uma higienização, se você não pensa em ter uma unidade sanitária dentro da casa, né, externa? Por exemplo, as cozinhas, o bujão de gás, ele fica no meio da sala, entende? Porque a cozinha, ela fica no meio da sala. Então, como pensar em segurança se você não tem toda infraestrutura adequada? Então, quando você pensa em habitação saudável, na verdade, você analisa e avalia os impactos que os fatores de risco, as vulnerabilidades no ambiente construído trazem para a saúde humana e para a saúde ambiental. Então, é um pouco tudo isso que você falou aí. Ellen, tem uma das entrevistadas, a Helena, fala do movimento Chapa Rosa, né, que foi a busca pelo direito à água. As comunidades, elas se organizam de alguma forma, de dentro para fora, né, no final das contas. E aí eu queria também comentar a passagem do repórter, em que ele escolhe um dos erros que a gente vê na imagem, né? Ele comenta sobre o fato da água subir nos momentos de chuva e que aquilo ali vai para dentro das casas, mas ali a gente tem um jogo dos milhares de erros, né? O esgoto a céu aberto na porta das pessoas, elas inspirando aquele ar poluído, enfim. Como sobreviver num momento que você precisa do seu sistema imunológico potente no meio de uma pandemia, em meio a tanta deterioração, né, do ambiente? Exatamente. Isso mostra um pouco essa dissociação das nossas políticas de enfrentamento às epidemias e às doenças de uma maneira geral e a vida como ela é
resultado da realidade, né? Então, você não pode falar para uma família dessa, lave suas mãos, passe álcool gel, porque existe todo uma complexa gama de coisas ali ao redor que estão determinando essa balança muito mais para o lado da doença do que para o lado da saúde. Então, isso traz uma visão que talvez tenha nuances dentro da discussão da saúde pública hoje, que é a promoção de saúde. Ela tem duas vertentes, a promoção de saúde. Você pode falar de comportamentos individuais, ou seja, uma pessoa que é hipertensa, você fala para ela reduzir o consumo de sal, você fala para ela se exercitar, mas tem uma segunda vertente que fica excluída, que é justamente pensar a saúde como qualidade de vida. E aí, qualidade de vida é uma gama de coisas, né? Então, você tem o conceito de saúde que a OMS colocou, que é o mais usado até hoje, que é o bem-estar físico, mental, social, é ter acesso à alimentação de qualidade, água de qualidade. Então, quando você perde essa dimensão de que a promoção da saúde deve ser uma coisa transversal e você localiza no corpo das pessoas o problema relacionado à doença, você perde essa visão do todo da política que a gente não pode perder. E aí a gente tem resultados como esse que foram mostrados nessa matéria agora. Você tem uma política que localiza o problema no corpo e não no espaço onde a vida se efetiva de fato. E tem um outro entrevistado traz a presença dos ratos, né? Que foi justamente uma das justificativas para toda aquela mudança que houve no centro da cidade. Os ratos continuam ali presentes, convivendo com as pessoas, né? E outra coisa interessante que a matéria traz, Washington, é o fato de se mandar as pessoas para longe do centro e muitas delas, quer dizer, todas elas acabam tendo problema com o transporte público, gastando horas para ir e voltar, né? Assim, são questões urbanas muito presentes no dia a dia das pessoas, né? Como é que se resolve isso num planejamento? Olha, eu gostaria de destacar a função de uma política habitacional, que no Brasil o que a gente tem ainda praticado é o modelo de oferta de propriedade privada, a partir de subsídios aos produtores, ou seja, às construtoras. Então, a gente usa recurso público para alimentar um sistema privado que oferece casas, e esse sistema privado ele acaba buscando terrenos baratos. Onde estão os terrenos baratos? Eles estão distantes. Então, é uma lógica econômica. A gente não tem nenhuma experiência no Brasil. O Brasil é uma das últimas grandes países do Ocidente a não praticar políticas de locação social, por exemplo. A gente precisa ter uma diversidade de soluções habitacionais. Eu gosto de falar que a gente precisa ter um cardápio de soluções habitacionais, porque a gente, inclusive, está passando por uma mudança em função das novas economias. Então, a gente está, inclusive, perdendo uma juventude urbana periférica que mora nas favelas, que mora nos subúrbios, nos bairros distantes. E essa é uma juventude que tem acesso à informação, ela tem um protagonismo urbano, entretanto, ela não consegue ter a mobilidade territorial que ela deseja. E isso esbarra no fato da gente não conseguir ter uma solução habitacional para elas. Então, a gente precisa ter um desenho de política habitacional que possa dar conta dessas variedades, tanto alguém que queira morar num lugar melhor, pagando um aluguel subsidiado, quanto alguém, num outro momento da vida, que queira ter uma propriedade privada, e por aí vai. A gente tem uma solução que é dos anos 30, que é construir casa em lugares distantes. Eu queria de novo trazer aqui uma fala de uma das entrevistadas que cita que é continuado, que é presente, casos de dengue são presentes, né? Casos de dengue, chikungunya, tuberculose, sempre frequentes, né? E as epidemias não impulsionam mudanças. Eu queria trazer isso de volta porque a Elisângela Souza encaminhou para a gente pelo Instagram um comentário, uma pergunta, né? Ela diz: o Brasil não conseguiu nem fazer quarentena direito. Vocês acreditam que vai mudar alguma coisa nas cidades por causa do coronavírus? E aí na matéria a gente mostra também, né, que essas epidemias continuadas não impulsionam essas mudanças, né, Simone? Não impulsionam mesmo, porque, na verdade, a grande questão é o seguinte: tem que mexer e tem que ter infelizmente, eu vou dizer, tem que ter uma reforma estrutural de base, né? Porque não adianta você pensar em coisas só localizadas e setoriais, né? Então, você tem que ter uma estrutura, né? Você tem que ter uma política, né, que dê conta de emprego, geração de renda, né? Trabalho para que
possa impulsionar um nível melhor de qualidade de vida para as pessoas, mas para isso você tem que ter uma política educacional que dê conta, né, de um embasamento para que a pessoa possa se introduzir no mercado de trabalho, num mercado de trabalho mais qualificado. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma reforma urbana, entende? Porque é a cidade, do jeito que ela está reproduzindo todas as desigualdades, os colegas já falaram muito isso, quer dizer, você está realmente reproduzindo a desigualdade social no espaço urbano, e a tendência é cada vez mais acirrar essa desigualdade. E você tem que ter uma reforma também social, de saúde, né, que dê conta justamente dessa demanda que a gente vem enfrentando hoje em dia, que é justamente o dar conta de, por exemplo, de ocasiões, epidemias como essa do Covid, né? Quer dizer, na verdade, o Covid, para mim, é um indicador. Eu encaro o Covid como um grande indicador que precisa realmente ser refletido para que se tome medidas eficientes, eficazes, que possam dar conta da nova dinâmica. Nós temos agora um break, agora é uma nova dinâmica para a cidade. Como é que a gente quer? O homem é um ser social adaptável, mas adaptável a quê? Qual é a cidade que nós queremos agora para o futuro com o Covid, convivendo com essa... Não é só Covid, vem outras infecções, epidemias e tudo mais, porque o meio ambiente está totalmente desequilibrado, a cidade está totalmente, como o sistema está desequilibrado, então precisa de uma solução emergente, né, da noite para o dia, repensar o que nós queremos para a cidade de agora em diante. Epidemias e essa pandemia são sintomas, né, de que alguma coisa vai muito errada. A gente não pode simplesmente olhar isoladamente para isso. E para a gente finalizar aqui o programa, já está bem no finalzinho mesmo, eu quero ainda um comentário bem breve de cada um de vocês, mas antes eu queria contemplar aqui mais uma participação da nossa audiência. Quero agradecer a participação, dizer que vocês sempre enriquecem muito a nossa conversa. A Paula Siqueira encaminhou para a gente pelo Instagram. Ela pergunta como conjugar o crescimento populacional com planejamento urbano, que deve levar em conta o aspecto sistêmico, Washington. Olha, a população brasileira não cresce mais como crescia no passado. O que eu acho que a gente precisa é requalificar as cidades brasileiras. A gente tem a maior taxa de urbanização do planeta, nós culturalmente, é um aspecto para a gente passar algumas mensagens positivas. A gente culturalmente valoriza a vida coletiva, é um aspecto muito positivo da nossa sociedade. Mesmo com tantos problemas, nós conseguimos criar um SUS, que é fantástico isso. Então, acho que a gente tem provas concretas que a gente consegue resolver. Agora, do ponto de vista urbano, na minha visão, a gente precisa resgatar algumas ideias de integração e colocar em prática soluções mais na direção de reciclar as cidades do que tentar construir novos territórios. Só para dar um número, o estado do Rio de Janeiro ele tem o 7º pior índice de adensamento habitacional excessivo. São os estados do norte do país e logo depois o Rio de Janeiro. O que significa isso? A gente tem domicílios onde tem mais de 3 pessoas por cômodo, como define o IBGE. Ou seja, tem um problema específico do ponto de vista de organização da região metropolitana do Rio de Janeiro e tem um problema específico do ponto de vista da capacidade do governo do estado de organizar os municípios para a gente sair dessa situação. Elim, para a gente ir finalizando, eu queria uma fala de vocês. Eu tenho 2 minutinhos só para encerrar o programa. Eu queria que você trouxesse, se você pudesse escolher 2 propostas para que a partir dessa pandemia a gente comece a se voltar para soluções e reduzir a possibilidade de novas epidemias no futuro. Eu acho que o primeiro ponto é a gente não perder a visão do todo, né? Saúde pública fala da floresta e não só de árvores individualmente. Então, quando a gente olhar a promoção de saúde, quando a gente olhar a política de saúde ou qualquer outra política na interface com outras áreas, então a cidade e todo o resto, a gente tem que lembrar do todo e não localizar apenas no corpo o problema. E aí a gente tem essas reformas estruturais de que muito bem fala Simone, elas são absolutamente necessárias e a gente tem um momento político agora que é favorável a esse debate. A gente vai ter uma renovação da gestão, a gente tem novos prefeitos e vereadores assumindo, então essa pauta tem que estar forte.
a falta de saúde como um todo, mas sobretudo na interface entre a saúde e o palco onde a vida acontece, que são a cada dia mais as cidades. Recentemente, inclusive, o IEPS lançou uma agenda de saúde para municípios. Na parte de promoção de saúde, a gente traz muito essa questão. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto é garantir, através de um planejamento integrado, uma avaliação melhor dos impactos de saúde das políticas que a gente quer colocar na rua. Então, não é pensar a política separadamente na saúde, né? Então, como é que a gente vê o impacto de outras políticas na saúde e tenta construir um planejamento em que as outras políticas não tenham efeitos negativos ou impactem positivamente na saúde da população. Acho que esse é um dos 2 grandes desafios. Simone, deixo com você a última sugestão aí, se você pudesse dar uma sugestão para um prefeito, alguém que tivesse o poder de mudar uma única coisa para melhorar a situação urbana nas cidades brasileiras. Política habitacional e política de saneamento. Isso é fundamental. O Brasil está precisando muito de uma política habitacional, quer dizer, repensar a habitação de interesse social e repensar tecnologias apropriadas em saneamento para que possa se expandir de uma forma mais adequada, eficiente, eficaz os serviços de infraestrutura urbana, como a questão do saneamento, porque os grandes problemas que nós temos no Brasil como um todo são habitacional e de saneamento. Ainda eu tive numa mesa sobre cidade e saúde que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo organizou, e eu estava como coordenando a mesa Cidade e Saúde. E aí apareceu o presidente de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas, né, de São Paulo, e eu acho que até, não sei se é do Brasil, porque eu não sei em termos de Paraisópolis com Rocinha como é que fica, ainda não fiz essa análise. Mas, de qualquer jeito, ele disse assim, olha, às 6 horas da noite, quando todo mundo chega do trabalho, não tem água, tem que fechar o registro de água para isso. Então, como é que fica a pandemia do Covid diante da falta d'água, as pessoas tendo que chegar, tomar banho, né, ter toda uma higiene, como é que fica? Então, a questão do saneamento e da habitação de interesse social é fundamental. O déficit habitacional está cada vez mais alto e precisamos cada vez mais os índices, se você procurar ver os índices da falta de doenças relacionadas ao saneamento inadequado estão também cada vez mais altos. Então, são 2 políticas que são imprescindíveis para o Brasil. Você está falando de direitos fundamentais, né? Na verdade, ao longo do programa foi disso que a gente falou, né? Direito à água, liberdade de ir e vir, direito a uma moradia adequada, direito à saúde, né? São direitos fundamentais e nenhum momento pode ser mais propício para a gente refletir sobre isso do que um momento em meio a uma pandemia. É urgente, é um sintoma de que a gente não tem refletido o suficiente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês com a gente aqui via internet, pela contribuição que vocês deram para essa conversa. Elin, Washington e Simone, muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra todos os nossos programas. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!